Olá, olá, olá! E aí, estamos aqui novamente. Mais uma vez. Mais uma vez, iniciando a segunda temporada do maior podcast da logística brasileira. Exatamente. Com muito orgulho. Primeira temporada, David. Sucesso, hein? Sucesso. Mais de 2 milhões de impacto. 2 milhões de impacto dentro de um segmento de negócios que é extremamente responsável. Quantos por cento do PIB nacional, David? Ah, tá crescendo, hein? É, mas é o quê? 8%? 8%. 8% do PIB nacional. Cada vez mais essencial ao mundo corporativo de operações, etc, etc. E isso é sinal que o pessoal tava querendo mesmo um canal para bater papo, para contar muito. histórias reais. Muito. Eu recebi um feedback agora, 2 semanas atrás, que nós somos o melhor podcast que essa empresa já assistiu. Não vou dar o nome aqui, mas para não fazer propaganda deles, mas ó, a diretoria adora a gente, pessoal. A primeira temporada foi realmente, incrível. Tá aí, né? Aproveitando você, obrigado por você estar aqui com a gente, ou pela primeira vez, ou mais uma vez. Aqui você vai encontrar, tem uma série de episódios aqui, um mais interessante que o outro. A primeira temporada foi marcada por muita gente de peso, muita gente. Bastante, o pessoal bastante. Foi muito parceiro. Agradeço a todos vocês que, aí, diretores, gerentes e executivos de grandes indústrias brasileiras que estiveram aqui com a gente. Agradeço mais uma vez. Meio de festa, né? Meio de festa. Hoje, calma aí que eu vou agradecer antes também a você, David. Isso. CEO do Grupo Painel Logístico, que tem fomentado a logística, a mídia, os eventos no Brasil, os eventos itinerantes, o maior evento itinerante de logística que é o Workshop. E me permite incluir que agora, dezembro de 2024, o Painel Logístico foi ganhador do prêmio Abralog, onde você, meu amigo, e sua esposa estavam presentes. Fomos eleitos o melhor grupo de mídia e eventos de 2024 do Brasil. É isso. Parabéns à equipe Painel Logístico e aos parceiros que também fazem isso. Não, realmente parabéns, viu? Parabéns a todo o time Painel Logístico, portal, né? Portal, YouTube, revista, eventos. Então você, empresa que está buscando um meio de se divulgar, de se estabelecer dentro do mercado logístico, tá aqui o principal canal, o principal veículo de comunicação para você se utilizar. Conectando pessoas, criando oportunidade, gerando negócios e levando a nossos clientes e parceiros uma experiência única em nossos eventos, em nossas mídias e nossas ferramentas digitais. É isso. Painel Logístico. Mas você tá hoje locutor, hein, David? Tá demais. Tô feliz. Poxa, então é isso. Mais de 2 milhões de impactos na primeira temporada. Hoje é o 16º episódio. Começando essa segunda temporada, e não poderia começar de uma maneira mais especial, que é comemorando o mês das mulheres, né? Muito bom. Que faz todo sentido, porque vocês têm tomado cada vez mais conta, né? E feito a diferença dentro de uma realidade que até pouco tempo atrás era absolutamente masculina e masculinizada. Então, a gente inicia hoje alguns episódios, né, com mulheres. Então, vai ser bastante interessante. Outro dado importante é que faz exatamente um ano que a gente começou esse projeto do Podcast Log. Né? Foi um prazer ter vocês como nosso primeiro cliente, o mais próximo da gente, nosso primeiro apoiador, patrocinador desse... Eu fico até emocionado em falar, mas a gente está revolucionando esse mercado de podcast, trazendo algo mais leve. Eu brinco no Painel Logístico, a gente quer dar uma humanizada na logística. A logística é muito desumana. Dando exemplo, se der certo a operação, a empresa X foi top. Se der errado, porque o André, porque não sei quem, né? Errou. A gente quer dar uma invertida nisso. Se errou, caramba, o time do André foi lá e resolveu, a operação deu certo, né? O erro foi corrigido. É assim que tem que ser, humanizado, nada de dar nome quando erra e quando dá tudo certo é só a empresa que é boa. Tem uma equipe, tem pessoas, né? E o podcast é isso. Inovação, sempre movimentação, e que movimenta o mercado são pessoas. Já que você deu a deixa, eu nunca fiz isso em uma temporada inteira, né? Mas eu sou âncora por convite, mas eu sou responsável pelo marketing do Grupo GPS. Isso aí. Que sim, dentro dos nossos novos segmentos de serviços para a indústria,
a logística é algo bastante estruturado, hoje se tornando o operador logístico do maior grupo multisserviços do Brasil. E eu tenho o maior orgulho de ter acreditado nessas suas ideias, David, e estar aqui fazendo parte disso, aprendendo muito sobre logística e levando a marca do Grupo GPS para muita gente que não conhecia essa nossa frente de negócio. É um orgulho. Então é isso, bom, né? Pô, falamos já demais. Bastante. Vocês já viram que faz tempo que a gente não grava. Demais. Então já tá com vontade de falar, né? E para encerrar esse mês maravilhoso de comemorações, Mês das Mulheres, 1 ano de podcast log, 10 anos de painel logístico. 10 anos de muita luta, com parceiros incríveis, como nossas convidadas aqui hoje, que a gente daqui a pouco já fala quem são. E várias empresas que passaram pelo painel, continuam no painel, nos nossos eventos. Gratidão a todos aí por acompanhar a gente, acreditar, confiar no nosso trabalho. Nas minhas loucuras, que é o mais importante, né? É isso. Eu costumo dizer que, seja qual for o tamanho da sua insanidade, conte com a minha loucura, que vamos fazer ótimos negócios. É isso. Aí eu também não poderia deixar, né, gente? Como Mês das Mulheres, eu trouxe a minha esposa, Sunamita, aqui. Um beijo, amor. Obrigado, porque fez e faz a diferença na minha vida. Então, uma homenagem que eu quis fazer para ela, de trazê-la aqui comigo nesse momento. Antes de iniciar, eu sei que tá muito bate-papo só nós, só para não dar ruim para mim. André, meu amor, um beijo. Senão você já viu, né? É isso. Tem que ter paciência, né, David? É verdade. Gente, é isso. Bora. Então aproveita aí que você tá com a gente, curta, compartilha esse conteúdo. E comente. Comente, adicione um sininho aí pra você ser lembrado. E se inscreva no Painel TV. No Painel TV, exatamente. São vários canais, né, David? Quais são? Aliás, YouTube. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos na Amazon, estamos também no TikTok, na Apple. E onde mais, produção? Nós estamos chique demais, gente. Estamos chique demais. Muito no bom. evento do final do ano, do Prêmio Abravlog, chegou um cliente lá, não vou dar o nome da empresa também para não fazer propaganda. Eu fui procurar vocês no Spotify, mas não consegui ouvir. Eu fui buscar na Amazon. Falei, amigo, vá na Amazon, está lá na Amazon, está na Apple, está em tudo. O Podcast Log está dominando as redes sociais. Mas sem mais delongas. Eu gostaria agora de agradecer vocês, né? Continuando a nossa promessa de trazer sempre profissionais de peso para bater papo com a gente. A vocês, mulheres, né? A Adriana, gerente logística. Não, eu não vou falar nem o que você, né? Eu tava ouvindo a sua história, Adriana. E pelo amor de Deus, né? São mais de 30 anos na logística, passou por grandes marcas. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença aqui. A oportunidade para mim está sendo assim uma experiência inédita, né? Eu acho que poder falar, normalmente você fala em palestra, em evento, que você vai de faculdade, os próprios colaboradores, mas chegar aqui, vir num veículo de comunicação, falar para um público específico, né? Formador de opinião muito forte, né? Que são os meus colegas, ou os futuros colegas que estão se formando, para mim isso tem sido assim para mim tem sido uma experiência inédita de grande valia. Agradeci muito o David, conheço o David há quantos anos já acompanhando são muitos anos, a gente vai mudando de empresa e aí o David foi acompanhando comigo, né? Sei. E eu acho que só complementando antes de eu abrir e falar, né, quem é a Adriana, como é que começou isso, mas só enaltecendo uma coisa que eu acho que falei no meu depoimento no evento de Sumaré. Verdade. Qual é a diferença do painel logístico para outros eventos? O painel logístico, ele consegue trazer um público que não tem acesso aos grandes eventos nos grandes mercados. Porque quando a gente fala de logística, a gente fala em eventos em grandes mercados, para grandes nichos. Isso chama-se investimento e nem todo mundo consegue. O painel logístico, ele vai atrás do colaborador da empresa, ele vai atrás do profissional. Essa é uma diferença, né? Então, assim, isso faz a diferença. Então, quando você vai, seja num workshop, seja em outro evento, você vai pegar o cara que é um assistente, você vai pegar um cara que é analista, você vai pegar um diretor, todo mundo vendo um produto que está sendo exposto, uma tecnologia que está sendo comentada, né? E isso você vai criando, abrindo novos nichos. Então, e aí complementando vocês que apostaram nisso, né, faz sentido, porque o Brasil é muito grande. Bastante. A gente não consegue cobrir tudo isso. Então, o painel logístico, ele foi atrás do profissional, ele foi nos mercados. Então, isso faz diferença.
Conectando né? Ele não pessoas. faz, e ele conecta dessa forma. É isso. Então, acho que só essa é a diferença Obrigado, Adriana. que eu Obrigado. só falar, porque eu fiz questão de falar. Porque eu apresentei ele para muita gente ao longo de É verdade, muitos anos, bastante entendeu? vezes. Eu já vou pedir para você se apresentar também um pouquinho do seu histórico, mas antes eu também gostaria de agradecer você, Aline. Aline, quando o David falou sobre essa gravação dessa nova temporada, começando com o Mês das Mulheres, foi, pô, tem uma pessoa dentro da logística que tá trabalhando forte, um ponto que é geralmente um gargalo para as indústrias, para as operações de logística, que é QSSMA. Então, ela é gerente de QSSMA no grupo GPS, dentro da divisão logística do grupo GPS. Obrigado pelo seu tempo, Aline. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falei bastante, né, David? Verdade. Muito obrigada. Assim como a Adriana, pioneira, né? Primeira vez, então é um evento muito importante estar aqui, poder falar para um público tão abrangente. E aí eu queria só esclarecer, né, o que todo mundo sempre me fala, o que é essa sopa de letrinhas. Então, eu sou gerente de QSSMA, Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A gente vai explorar um pouquinho, mas como você falou, é uma área um tanto quanto difícil dentro da logística, porque a gente fala muito de produtividade, mas eu tô aqui tentando equilibrar os pratos e dizer produtividade sim, mas sempre pensando no cuidado com as pessoas, no dia a dia ali, na produtividade de alta performance, mas olhando o viés ali humanizado de que tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, e o nosso principal valor ali é a segurança dos nossos colaboradores. É isso. Isso é muito importante. Tem atingido resultados incríveis ali em operações muito densas e tensas, né? Parabéns pelo seu trabalho, Aline. E Então só vamos fazer lá. alguns agradecimentos antes de iniciar Sim, por oficialmente. favor, por favor. Agradecer aos nossos apoiadores, que é muito importante. Sem eles não tem podcast com log. certeza. Então, agradecer aqui a Divisão Logística, é o operador do maior grupo de multisserviços do Brasil. A W3, 35 anos de inovação e qualidade. A Bertolini, soluções pensadas para a sua operação. A Brix Logics, construindo talentos, peça a peça. Brix mexe com Lego, né? Temos também a ID Logistics, soluções logísticas sustentáveis. A Emplaca, especialista em identificação logística. A Expomaf, que é a maior feira internacional de máquinas, ferramentas e automação industrial. A UMA, soluções em automação para a intralogística. E a Biswanger, soluções imobiliárias sob medida. Esses são nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos por confiar no nosso trabalho. E vamos seguir. É isso. E quem quiser entrar aqui junto com a gente, apoiar esse projeto, é só em qualquer canal desse daí, tem um contato pessoal comercial e mandar o seu interesse. Bora lá então, né? Adriana, me conta um pouquinho então de quem é a Adriana pessoalmente, profissionalmente. Então vamos lá. A Adriana, pessoalmente, ela é casada, tem 32 anos aí de um relacionamento, eu tenho 2 filhos. Que já são profissionais de mercado, mas não trabalham com logística, né? Eu tenho o Vinícius e a Vitória e sou casada com o Clécio. Né? Então, eu sou a Adriana Braga Delfino. Eu sou a mãe, eu sou a profissional. E eu acho que com 30 anos de logística, né? Quase 30 anos de logística, meus filhos viveram a logística. Então eu brinco num segundo podcast, se a gente tiver oportunidade, tem muitas histórias com eles, vocês podem perguntar para eles que eles têm. Meus filhos viram e mexem, eles contam, mas assim, eu vivi o crescimento da logística, né? Então eu não comecei minha carreira na logística. A minha formação inicial é comunicação social. Poxa, Isso é um fato. Eu me formei em comunicação social. Meu sonho, eu brinco, né? Levado às devidas proporções, o Bonner perdeu o partido que eu era para a época, É verdade, né? concordo. Então, assim, eu comecei fazendo jornalismo, né? Comunicação social, e eu costumo falar que eu caí na logística, não existia esse nome logística nos anos 90. Qual que era? Movimentação e armazenagem. Então, se falava de expedição, de Isso. almoxarifado, É isso aí. no máximo uma armazenagem, um armazém, né? CD, imagina, CD, o que é CD? Centro de distribuição, né? E aí, como é que eu caí nisso, né? Então, sendo uma pessoa, eu trabalhava no segmento editorial, escrevia, discutia com... Então, naquela época era uma cadeia, né? Então, não tinha um departamento de comunicação, de marketing, era tudo junto, fazia-se tudo. Era a parte de atendimento ao cliente, do produto, do serviço. E eu sempre muito comunicativa, sempre falei muito. Eu tô me segurando na cadeira, né? Eu não sou assim. Eu tô tentando ser uma Boa. princesa. Se solta, né? Boa. Fica à Então, vontade. aí eu peguei e falei assim, putz, falava muito, dava os problemas, a diretoria gritava, eu falava que comigo não, filho.
Eu não sou uma pessoa eu não sou uma pessoa de ouvir grito. Então, eu sempre fui muito à frente. Então, eu queria entender os problemas, né? Mas por que a gente não está entregando isso? O que está acontecendo? E aí a gente escrevia muito isso. Então, eu trabalhei no segmento editorial, muito de TI, tinha área de TI, área de empreiteira, e depois muito na área de imprensa com algumas empresas. E aí eu acabei caindo em produto, olhando. E aí, quando eu fui ver, eu estava assumindo responsabilidade de distribuição. Então, eu fiquei com cadeia de distribuição. Falei, bom, já que eu estou aqui, se é para se molhar, né, literalmente, vamos estudar. E eu gostei disso, eu gostava de discutir com a engenharia, a qualidade está ruim. O manual não serve. O cliente não consegue olhar, né? Nós estamos falando nos anos 90, em que se tinha muito importação, se trazia muita coisa, e aqui a gente tinha que tropicalizar, muita coisa você tinha que produzir. Então, não, você discutia muito com isso. Não, tem que ter um processo de expedição. Chama esse transportador aqui que a gente precisa discutir, porque é que ele não entrega. Então, foi aí que eu caí na logística. Daí, quando eu me vi, né, o ano foi 1993, quando eu vi, em 93, eu falei, bom, se é para estudar, vamos estudar. E aí eu peguei um dos primeiros cursos. De lá para cá, eu me aprofundei nisso, né? E aí eu fui crescendo na logística. Então, eu assumi responsabilidades muito mais, porque eu era muito mais indignada com o que acontecia de errado dentro da empresa. E eu, assim, eu não tenho problema com problemas, mas eu tenho problema com problemas sem solução. Então, para chegar para qualquer perfil, meu perfil pessoal se eu chego para um diretor, o problema é esse, as soluções são essas. Qual tomada de decisão a gente vai? É muito pessoal. E aí, quando eu pegava aquilo, eu precisava entender. Então, eu fui organizando isso. E aí, é onde você cai em processo, trabalhar um pouco mais rotina. E aí, o mercado foi mudando, né? Então, eu falo que, para aquela época, eu era uma das poucas mulheres. Aí, foi chegando tecnologia. Claro que era o Excel. A tecnologia como continua sendo até hoje. Continua sendo. A cena até hoje. Saímos dos Lotus 1, 2, 3 e entramos no Excel. Então, foi um pouco disso. Então, só para sair, eu caí de paraquedas, literalmente, né? Mas eu pousei certinho no chão e aí resolvi investir. Foi onde eu acabei fazendo curso de tecnólogo, depois você faz especialização, MBA, e aí você vai vendo as suas necessidades. Bacana. Mas foi assim que eu comecei a minha carreira na área de logística. Sabe uma curiosidade? 100% dos profissionais que passaram no podcast, nenhum deles foram direto para hoje. Todos caíram de paraquedas, como você mesmo acabou de citar. É isso aí. Todos eles acabou. Vai ser um troço que te atrai, né? Te puxa para dentro incrível isso. E todas as mulheres que vieram aqui, de certa maneira, eram mulheres de muito pulso, indignadas. E eu literalmente sempre fui um pouco da minha característica, né? E eu sempre fui muito isso. Eu falo, a gente não tem problema. A gente precisa ter solução para alguns problemas, né? E eu tenho, hoje eu falo para você assim, eu amo o que eu faço. Eu amo a logística, eu tenho paixão pelo que eu faço, né? Então, assim, e eu acho que, assim, não sei se isso aqui tem uma sequência, mas tudo que eu gosto de fazer, eu tenho prazer a hora que eu levanto pelo que eu tenho que fazer. E aí eu me dedico. No fim do dia, eu tenho prazer daquilo que eu entreguei, né? E eu entrego uma parte do meu tempo num café, conversando com as pessoas, porque é o momento que... Eu falo café porque é o momento que você troca uma opinião com alguém, você fala alguma coisa, ali você aprende tanto, ensina tanto, do mesmo jeito que é o trabalho que você tem que fazer, sentar, né? Eu falo que, assim, o meu maior aliado nesses 30 anos foi o Flipchart. Porque você colocar uma equipe na sala e discutir... E o que eu falo de equipe não é o analista, é o assistente, é o operador mesmo, do chão. Você precisa ouvir aquele cara, né? Então, assim, a minha parceira aqui vai falar de segurança. A área que eu mais quebrava pau. Porque vem com um monte de regra. E eu tinha que cumprir um monte de regulatório, né? A logística. Porque a logística, além de produzir, tinha que fazer tudo, né? Então, assim, eu tenho que separar, depois eu tenho que carregar, né? Daí depois eu ainda tenho que sair dentro do horário e chegar dentro do horário. Ainda garantir o caminhão. E ela vinha com um monte de regra, né? Eu tô percebendo então, um olhar meio assim, irritado dela pra ela. E aí eu falava assim, então, guarda essa mágoa mesmo. Como é que você resolve isso? Desculpa, Aline, mas assim, não é chegando a regra pro cara, é pondo o cara dentro da sala e mostrando para ele quais soluções que a gente, trazendo isso para a nossa realidade.
porque são as melhores soluções. É isso aí. Escutando, né? Escutando Isso. o colaborador lá da ponta. O Exato. operador, Exatamente. porque quem conhece o processo é ele, não somos nós. A gente até conhece, mas a prática, a execução, o dia a dia... E não é são ela eles. quem vai chegar lá e dar o treinamento. Exato. Sou eu como gestora. E a logística não aceita improviso. E não dá. Não tem como. Né? Então, assim, você não tem... Então, falando um pouco disso, você falando da indignação, é um pouco isso. Então, para tudo é indignação, né? E eu acho que a logística nos anos 90 e depois entrando nos anos 2000, ela foi a cada vez mais trazendo uma parte muito mais de regulatórios para a gente, né? Porque foi se aperfeiçoando. Né? O mundo não sabia aqui no Brasil. Eu trabalhei com logística de gás, entendeu? Então, assim, você não sabia o risco que estava correndo toda hora, né? Mas 4 horas da manhã eu estava batendo botijão de gás lá dentro de uma operação. Mas a gente não sabia o risco que estava correndo, né? A gente implantava um projeto de malha logística. Olha que perigo isso. Então, assim, hoje, né? Então, assim, são coisas importantes, né? Que você hoje tem uma extrema relevância. Então, isso é muito importante, né? E naquela época, você não tinha tantos profissionais que conseguiam olhar esse detalhe, porque a gente também não tinha um apoio, uma rede de apoio. Né? O que você tinha de internet nos anos 90? Zero. Nada. Discado. Você precisava do quê? De livros. Você ia ler aqueles livros desse tamanho. E aí? Nem tudo estava ali. Né? Então, para você trazer leitura, eram coisas muito importantes. E aí você precisava o quê? Estudar. Aí você precisava fazer um curso, daqui eram pouquíssimos cursos. Né, entrasse dentro de os poucos cursos que tinham para fazer na década de 90, lá na FIPECAF, por exemplo, na USP tinha. Então, você lida com aqueles catedráticos que vêm com um conhecimento enorme. Mas como é que você transforma isso na realidade, na prática? Eu tô curioso só para saber, se você está falando muito de tempo, né? Lá atrás. Por onde você já passou, Adriana? Então, vamos lá. Bom, comecei na Sharp, né? Então, a minha carreira começou na Sharp. Depois da Sharp, do Brasil... muito videocassete 4 cabeças? Na verdade, era mais ou menos isso. Cheguei até o DVD. Eu comecei na Sharp, depois eu fui para Ultragás, no segmento de gás. Depois eu fui para o Carrefour. O Carrefour foi a minha escola, né? Então, o Carrefour foram quase 11 anos. E ali eu tive a oportunidade de circular. Então, quando eu falo escola, porque ele trouxe muita coisa. A logística é muito evoluída na Europa. O Carrefour é europeu. Então, trouxe muita coisa para cá, em termos de metodologia, como é que a gente estuda, como é que a gente discute um projeto, como é que a gente avalia uma malha, como é que a gente discute uma centralização de fornecedor. Tudo isso foi trazendo e agregando junto com a indústria, né? Daí, depois do Carrefour, durante esses 11 anos, aí circulei em diversos pilares lá dentro, né? Aí saí, achei que era o meu momento, depois de 11 anos, e aí fui para o operador logístico. E aí fui conhecer só a cadeira de transporte. E aí você fala, nossa, mas como é que você caiu no operador logístico? Porque o CEO daquele operador logístico queria uma pessoa que conhecesse de varejo. Porque varejo trabalha muito olhando a linha do nível de serviço. Porque o que é o nível de serviço? Ou você tem o produto na gôndola ou não tem. Quando você estava ali no marketing de produto, acontecia muito isso na década de 90, de você ter a campanha produto lançado, rodando na TV e o produto não tá na gôndola, né? Acontecia muito isso. Muitos processos. Caso Bahia é um caso específico disso. Então. E aí, então, não tinha isso. Então, isso está na veia do varejo. Quando eu falei da escola, é nesse sentido. Então, a gente trouxe muito isso, porque isso está atrelado ao respeito do cara que foi lá Ele foi, de alguma forma, o marketing projetou uma campanha, chamou a atenção, mas ele precisa ter o restante do portfólio, né? Então, foi isso. E aí, depois, fui para o operador logístico, fiquei na área de projetos, passei por logística reversa dentro da B2W, né? Da B2W, cuidava só de logística reversa. Para quem não conhece, B2W é Americanas.com, Shoptime, Submarino, e eu cuidava da logística reversa, literalmente a operação, né? Brasil disso, e depois saí fui para a indústria. Achei que ia trabalhar pouco. Falei, vou para a indústria. Todo mundo acha isso, Todo mundo acha, né? Porque eu falei, 11 anos de Carrefour. Estrutura, né? Dinheiro, né? Porque quem não tem dinheiro é o terceiro, né? Os caras estão luz à frente da gente, né? Tem tecnologia, tem tudo, né? E eu acho que tem sim, tem bastante que tem, mas não são todas. Sim. Né? E eu acho que isso é muito de gestão, do que a empresa se projeta, né? Do plano estratégico dela ao longo dos anos. E aí eu passei pela IP. Eu fiquei 5 anos na IP.
Uma IP empresa, Limpeza, IP né? Limpeza, que aí você tem todo o segmento de limpeza. É uma empresa que adquiriu diversas marcas para crescer ao longo dos anos, mas também é uma escola. É uma empresa que realmente tinha um plano estratégico, ela investia em inovação, em tecnologia. E eu vim de varejo, onde você fala muito de tecnologia. Eu já falava de BI em 2001, 2003, 2004, que as pessoas falam hoje, né? Eu já falava de BI no Carrefour. Quando eu fui para outras empresas, ainda não, que é BI e tal, não sei o quê. E aí, quando você vai na indústria, não tinha, né, quando eu cheguei na indústria. Então, aí cheguei lá, ela falou, não, a gente precisa ter. Então, assim, foi uma empresa que investiu, fez várias vertentes. Automação, né? Eu falo que automatização, que são coisas distintas, né? Daí você fala de digitalização, aquilo que eu realmente digitalizo dentro da cadeia. Você fala de troca de informações com o varejo, porque eu sou indústria, a gente precisa ter essa informação. Se faz JBP dentro dessa dinâmica? Sim, pelo menos as 2 últimas empresas, a IP fazia JBP e tinha um acompanhamento. Isso é evolução, né? E ali é onde você define algumas diretrizes que precisam ser acompanhadas. Você usa dados para você transformar aquilo literalmente em venda e principalmente em rentabilidade, porque ela tem que valer para os dois lados. É isso. Né? Então, assim, você coloca na mesa o que não está funcionando, coloca na mesa os problemas, mas mais do que os problemas são as discussões. Aliás, da resolução. eu tenho trazido muito essa questão dentro do grupo, né? Porque, e aí eu venho do varejo, né? Eu sempre fui do trade marketing, do marketing para o varejo. E era impressionante como o JBP ele resolvia boa parte das questões, que é o Joint Business Plan, né? Que é você sentar com quem faz parte do processo, não são dois lados. Não. E aí eu acho sempre importante, e eu tenho provocado isso, de trazer comportamentos que funcionam dentro de outros mercados para qualquer coisa dentro de uma prestação de serviço, né? Você sentar com o seu cliente. Basicamente é isso. Não são dois lados diferentes. Tá todo mundo dentro do mesmo da mesma necessidade, né? Interno, e às vezes a externo. gente fica muito assim, cliente e fornecedor. Não, brigando porque tem um preço, porque tem uma... Tá todo mundo assim, cara. Qual que é o seu objetivo? Como indústria. Qual o seu objetivo como fornecedor? Porque se essa relação não for boa para os dois lados, ela não tem que ser sustentável. Exatamente. Né? A escolha é do consumidor. É isso. E vamos lá que eu já quero perguntar para a Aline, depois Flora. Depois fui pra Flora. A Flora, como eu costumo falar, é uma empresa de marcas. Então você tem Ox, Minuano, Assim, Matin7, Neutrox, Fitoderm. Então é uma empresa de higiene e limpeza, né, com a parte de regulatórios também grande. Ela vai vou passar, né? Isso, regulatórios, aqui não pode, aqui tem que ter MOP, ali é perigoso, etc, né? Ao longo dos anos, então tem uma malha muito grande, uma empresa sensacional. E aí, depois, por último, agora no ano de 2024, eu estava na CP de Alimentos também, mergulhando um pouco nesse segmento de alimentos, entendendo um pouquinho. Então muito foi legal. isso. Um mercado bem específico, bem complicado, hein? Caramba, muita que história. regra, Uma linha tênue, muito tênue ali, viu? E para cuidar desse tipo de coisa, sem qualidade, sem segurança, não tem como. Então eu quero chamar aqui para falar um pouquinho de qualidade e segurança, minha amiga Aline. Aline Canuto. Até o final do podcast, eu quero ser amiga da Adriana. Até porque isso aqui não é uma coincidência. É verdade, foi proposital, foi pensado. Mas me diga, quem que é a Aline Canuto não é parente daquele cara lá, né? Não sou. Todo mundo Márcio. O Márcio Canuto. Marcinho. Eu vou falar o sobrenome do meio, que aí tem uma outra piada aí também, mas meu nome é Aline de Aguiar Canuto. Então tem ali De também Aguiar, mas você tem carta já? Tirou? Tenho. Parente do Frank. Eu tenho. Muito bom. Mas quem é a Aline e a importância do que você faz nesse mundo corporativo? Todas as indústrias que a Adriana citou aí, parte de segurança, qualidade. Eu vou falar um pouquinho, mas antes de mais nada, parabéns, Adriana. Obrigada. Já quero ser amiga dela por um intuito, uma mentora. Porque quando ela caiu na logística, eu tinha 5 anos de idade. Caramba. Aí ela tá aqui contando, eu acho que nessa época eu tinha 6, 7. Parabéns, Adriana. Obrigada. Eu sou a Aline de Aguiar Canuto, 36 anos, mãe do Arthur. Eu costumo sempre falar o Arthur em primeiro lugar, porque depois que o Arthur nasceu, eu falo que eu renasci. Então, o Arthur tem 8 anos, hoje sou mãe solo, moro eu e ele.
E entrei na área da logística também por acaso, né? Eu falo que eu entrei por acaso e permaneço por amor. Logística em si, eu tenho 2 anos, né? Cheguei em 2023 na divisão logística, mas no grupo GPS eu tenho 13 anos de história, né? Iniciei em 2011. Eu vou citar um pouquinho, porque o André já sabe, né? Mas amo a minha construção de carreira dentro do grupo GPS. Iniciei em 2011 como recepcionista em um cliente, numa indústria do polo petroquímico. E a partir dali, vim me desenvolvendo ao longo do que as oportunidades vinham aparecendo. Hoje, dentro do grupo GPS, as oportunidades são grandes e vim me desenvolvendo como recepcionista. Ali fiquei 6 meses apenas. Depois passei para um setor interno dentro do cliente, que era cuidar de todo o controle de acesso ali da segurança patrimonial daquele cliente. Fiquei por ali 1 ano e meio, 2 anos. E aí fui convidada para assumir, ali eu já tinha, né, terminado a faculdade, fiz a minha primeira formação em recursos humanos, então a gente começa a se conectar, né, com o cuidado com as pessoas, o entender o outro, e aí fui convidada para assumir uma área de qualidade ali, daquele setor pequenininho onde a gente tinha dentro de um cliente. Aí não tenho medo dos desafios, vou falar um pouquinho aqui quando a gente explorar mais os temas, mas assumi a área de qualidade e aí fui convidada para vir para a Regional São Paulo. Uau, saí de um cliente pequenininho aqui para vir para a Regional São Paulo, que é um mundo de oportunidades, é um mundo de clientes. Fiquei ali um tempinho e aí foi quando eu engravidei. E aí a gente, né, falando especialmente do mês das mulheres, não sei, Adriana, mas a gente vai ter algumas trocas que também gostaria até de entender. Vem aquele receio, e agora? Tenho um cargo de liderança, engravidei, né, tem um processo ali de cuidado com a gravidez, ao mesmo tempo continuidade da profissão. E aí saí de licença maternidade, a GPS é um mundo, tem várias oportunidades de crescimento e expansão. Quando eu voltei, fui convidada para assumir uma outra área muito perto da minha casa. Achei que ia, né? Poxa, vou ficar ali de canto porque agora tem um filho pequeno, a gente não tem mais tanta disponibilidade, acaba que viagem se limita um pouco, mas não, tive uma oportunidade gigante como mãe de uma criança de 5 meses, trabalhar muito perto de casa. Então, a partir dali, além do passado que eu já vinha construindo, foi só a carreira ali alavancando. Então, hoje, assumi a posição de coordenadora de qualidade, chegou a pandemia, aquela loucura que foi... por uma ocasião lá, a pessoa responsável pela segurança saiu. E aí o diretor me chamou numa reunião presencial. Falei, eita, reunião presencial no meio de uma pandemia não é uma coisa muito boa, né? Mas fui. E nesse meio tempo eu tinha me formado, fiz uma pós-graduação de SGI, que nada mais é do que todas as áreas integradas. Com você, né? Na recepção, né? E aí o diretor me chamou e falou, Aline, eu gostaria que você assumisse a área de segurança em conjunto com a qualidade. Tem tudo a ver, são 2 áreas, né, que caminham juntos. E eu falei, tá. No meio da pandemia ali, né, algumas limitações de acesso, principalmente em clientes, ok, ali você vai ter meu suporte, mas eu confio nas suas entregas e eu tenho certeza que a soma de qualidade e segurança vai trazer resultados sólidos para a nossa regional. Eu falei, ok. Aí eu assumi ali em meados de 2020 e... cá estou, né? Em 2023 fui convidada para vir para a divisão logística, que aí é onde eu chego, na divisão logística, sou um bebê, perto do tempo de carreira da Adriana. Mas cheguei, assim, eu falo que chegar na divisão logística, para mim, não foi só uma transição diária, porque no passado eu cuidava da regional como facilities, né? Eu era coordenadora de QSSMA como facilities. Então, os regulatórios acabam sendo não mais simples, né? Mas menos complexos do que o que é hoje logística. A atividade não é tão crítica quanto o que logística exige. E aí, em 2023, eu vim para a logística e eu falo que não é só uma transição diária, mas sim uma construção e um crescimento gigantesco, porque conhecer o mundo da logística, eu falo que nesses complexo. 2 anos, assim, é super complexo, mas eu aprendi demais. Então,
Acho que, no resumo, essa é a Aline. E eu queria já aproveitar e emendar já a primeira pergunta para você, com toda a sua trajetória bonita, parabéns. Mas como foi os seus maiores desafios, né, enfrentados aí como mulher, num ambiente tão tradicionalmente dominado por homens, né? Como foi superar isso, obstáculos? Como é que foi essa questão para você? Se me permite, porque eu gostaria de saber das duas. Né? Começa pela Aline, mas eu acho que eu vou falar tem muita, muita coisa boa aí, porque eu as acho duas. que deve ter muita mulher assistindo a gente. Né? Você falando da questão do desafio da maternidade, acho que hoje existe uma consciência melhor sobre a divisão das tarefas dentro de uma casa, né? Mas ainda mais com um filho pequeno, o filho que é a mãe, né? Então deve ser uma batalha de sentimento, né? Porque a mãe quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe culpada, isso aí, geralmente, né? Então, como que foi isso, né? Só fazendo esse ganchinho da eu pergunta vou do David. comentar assim, né, o que é para mim, aí a Adriana concorda comigo e eu quero complemente também. Para mim, o principal desafio, eu acredito que seja o transitar entre a sensibilidade da mulher e a autoridade, sem que a gente perca a mão, porque a Adri falou dela ali, de mais incisiva, mas existe a sensibilidade normal da mulher, né? E ali, para você transitar dentro de uma organização com a sua sensibilidade, ainda mais num ambiente que no meu é duplo, na questão de ser um ambiente masculino, porque tanto a logística quanto a segurança do trabalho são ambientes mais voltados para o público masculino. Então, para mim, eu diria que a sensibilidade, manter a sensibilidade sem perder a autoridade, o se provar, eu não sei se a Adriana concorda, mas parece que pra gente é mais difícil o provar a competência. Parece que a gente tem que ficar se provando o tempo todo mais do que os homens. Desculpa, meninas, mas eu concordo, nesse ponto eu concordo. É a pura realidade. Sim. É a pura realidade. E eu acho que eu citaria mais e complemente, Adriana, a dupla jornada. Por mais que hoje seja muito mais, né, acessível o papel, mas me desculpem, mas quando a escola liga dizendo que o filho tá doente... Não esquece. Esquece. Pode até o pai ir socorrer, mas é a mãe quem tem que ir lá e acalentar. Pais, respeito muito, mas eu acho que o papel da mãe na maternidade, na evolução do filho, conciliar com a dupla jornada, eu citaria esses 3 pontos. Então muito é bom, um pouco mais... Os homens que nos desculpem, mas a mulher é fundamental. Exato. E eu falo para vocês que eu acho que não é diferente, né? Então, assim, minhas gestações foram na década de 90, então você imagina como é que era isso. Naquela época ainda. A primeira gestação eram 3 meses, não eram nem 4, né? Então, só para vocês entenderem. E para vocês verem, assim, eu vou comentar aqui que é muito peculiar. Qual a idade dele? Desculpa. Meu filho mais velho tem 30 anos, o Vinícius lindo, e a Vitória lindíssima, então, nem se fala, tem 26. O Vinícius é só lindo. A Vitória é lindíssima. Mas são sensacionais. Eu falo para vocês, assim, que eu agradeço. Que foi, produção? Se a Vitória é casada? A Vitória já é casada? São solteiros. A Vitória é solteira, olha aí. Mas assim, vou comentar, porque só para você ter uma ideia. Eu trabalhei numa empresa, eu te falei, foi ali que eu assumi responsabilidades no começo da minha carreira. Vinícius nasceu, né, no 94, 95. E aí, o que acontece? 94, aí eu 95. Quando ele nasceu, 3 meses, meu diretor virou para mim assim, você vai ter que voltar. Me ligou em casa. Eu falei, mas acabei de ganhar neném. Bom, já começou aqui assim, o Vinícius nasceu no dia 13, eu tô colocando esse peculiar só para vocês entenderem a diferença do mundo lá e o mundo aqui. Aí, o Vinícius nasceu no dia 13 de outubro, dia 12 é um feriado, não é? Sim. Tinha um evento, você deve lembrar, Marketing Fenasoft, Condex. Muito bom. Então, o D, Fenasoft, né? Eu saí da Fenasoft 11h30 da noite, com a barriga desse tamanho, e o Vinícius com 41 semanas. O médico falou, se não nascer até o dia 12, dia 13 te espero no hospital tal, para a gente fazer a cesárea. E você não Embi? E eu na Embi. Saí, cheguei em casa, tomei aquele banho, dormi, 6h30 da manhã eu estava no hospital, porque eu não tive dilatação, né? Não tinha os 2 dedinhos que precisava, né? Tinha 2 dedinhos. E aí, eu tive o Vinícius nasceu, beleza.
Eu estava em casa e meu diretor falou assim, meu, você precisa voltar. Eu falei, como? Vou fazer o que com essa criança? Qual a escola que vai pegar essa criança? Rede de apoio, que as pessoas usam esse nome, né? Eu falei, fazer o quê? Traz ele. Então eu tinha 2 meses, o Vinícius tinha 2 meses, e eu levava o Vinícius para trabalhar, meu marido. Então eu só estou contando, você fala assim, puta, é certo, eu não indico isso para ninguém. Eu só quero elucidar, porque assim, nós estamos falando da década de 90 que não está muito para trás. Né? Então, assim, muita coisa mudou. Mas assim, são as relações diferentes que a gente teve. Então, o Vinícius com o carrinho dele, quando ele chorava, ele descia lá para o telemarketing, subia para a engenharia e assim ia. E a gente retocando. Depois, quando ele entrou na idade da escola, foi para uma escolinha, depois eu consegui a sogra e assim vai. Então, são coisas, são uma realidade completamente diferente do resto do mundo, mas o que eu estou tentando dizer é que hoje, as empresas precisam olhar para isso no todo. A gente precisa olhar. Não é as empresas, é a cultura. As empresas escrevem a sua cultura, missão, valores, né? E querem falar da minha cultura, mas somos nós quem fazemos isso. E compete a gente, como profissional e como pessoa, olhar e se sensibilizar para as coisas. E levantar bandeiras de como é que isso pode ser melhor. Por que eu falo? Porque eu, como gestora, eu não queria isso para nenhuma. Então, todas as mulheres com as quais eu trabalhei, saí para ir para a reunião, preciso ir para a reunião, tá bom, vai, não vai. Eu acerto com o RH. Depois eu sentava e discutia como gestora. Então, são coisas que a gente precisa começar a discutir em que momento a gente faz isso, de uma forma mais leve. Verdade. Então, assim, porque a gente vem com uma geração mais nova em que eles discutem sem o preconceito de algumas coisas. Então, a gente precisa se abrir para o novo, né? Então, é um pouco isso, né? Então, não foi fácil para mim cuidar dos filhos, né? Ser mãe, ser profissional. Horas exaustivas. Se hoje a logística é exausta, imagina anos atrás. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Né? Mas você tem que colocar o seu ponto de equilíbrio. E eu pus o ponto de equilíbrio. Em alguns momentos, eu deixava de estudar para estar com os filhos à noite e o marido ia estudar. Em outros momentos, eu ia estudar e etc. Faz parte da vida, são algumas escolhas. E eu acho que isso em qualquer carreira, isso acontece. Em qualquer carreira. Então, o que eu estou dizendo é isso, como mulher, em qualquer carreira. Essa questão da mulher mãe, né? Que aí a gente tem, poxa, uma mistura de sentimentos muito grande. E, na minha opinião, a prioridade tem que ser aquilo que é eterno, né? E dura para sempre, que são os filhos, né? Eu, como um pai, também babão. Mas eu queria entender, assim, como mulher, na visão de vocês, mulheres, quais foram os desafios num setor que ele é muito masculino, né? Então, a entrada, a mulher, como se começa? Você falou, Aline, da parte de transitar, né, sensibilidade, com firmeza e tal. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, depois a Adriana, como que é lidar com um homem, porque assim, difícil, tem homem... Não, tem homens e homens. Cara, que tem homens e homens, sim. Mas tem homem que vai ter uma visão ali e tal. Tem homem que a gente ainda tem está se desprendendo. Tem homem que pensa e não fala, e tem homem que pensa e fala. Exatamente. E uns com uma pitadinha de sensibilidade que é importante. Isso. Mas a gente está se desprendendo ainda, né? De uma sociedade machista. Como que foi e é, né? Isso daí. Eu costumo... Tem um ditado que eu falo muito, que é assim, o principal ingrediente do sucesso é o desafio. E lidar hoje, nesse mundo, de novo, duplamente masculino, é um desafio, eu não digo nem diário, é momentâneo. O tempo todo a gente está tendo que se desafiar e se provar, enfim. Eu tenho bons relacionamentos, dentro do grupo GPS, nos meus 13 anos, eu só tive uma líder mulher, o restante foram todos homens em 13 anos. Que foi a Thalita Vitoriano, foi minha... Um abraço, Thalita, também. Abração, Thalita é top, diretora comercial lá no grupo GPS. Agora, grávida quase, do segunda menina, filha, né? Mas é uma menina. Isso mesmo. Thalita é um grande exemplo de mulher também dentro desse universo. Ela é minha referência, assim, de líder, né? Dentro do grupo GPS, ela foi a minha única líder.
E foi ela, inclusive, que eu brinco que me resgatou. Quando eu estava dentro do cliente, um dia eu atendi ela, vou voltar lá no começo que eu contei da minha história, como recepcionista, eu atendi ela, que era a coordenadora de qualidade, indo visitar um contrato e demora de crachá ali, a gente ficou conversando um pouquinho e ela que me resgatou Mulherada, e me apresentou a potencializando a oportunidade. mulherada, né? Mulheres Isso aí. que puxam outras mulheres. isso é muito É uma bom. dica importante isso, hein? Exato. Aí, assim, falar do desafio é o que a gente comentou até aqui. Independente de ser o setor muito masculino, o desafio está ali todos os dias. E, para mim, eu reforço que é a questão do ter que se provar. Eu tenho e reforço a situação, o que eu sinalizei de que a gente parece que, nós, mulheres, a gente precisa se provar muito mais do que os homens. Então, eu acredito que o desafio é esse. E a partir do momento que você conquista uma posição de liderança, conquista uma posição, né, nessa questão de desafio, eu tenho uma série que eu gosto muito, que eu assisti uma vez, e eu gravei muito, assim, a fala onde uma grande executiva fala que para uma líder é muito mais difícil, por exemplo, numa comparação, se eu não posso convidar um liderado para tomar um chá, porque isso prova vulnerabilidade. Mas, meninos, de novo, vou sempre usar o termo perdão, mas se vocês convidam outros rapazes do time de vocês para tomar uma cerveja, tá tudo bem, é a comemoração. Mas nós, que seja tomar uma cerveja, mas não pode, porque aí a gente vai falar da vida pessoal e isso se torna a gente muito mais vulnerável. Então, acho que o desafio é esse, assim, essa conectividade sem perder a sensibilidade de que também somos seres humanos. Eu sou a Aline, mãe do Arthur, que tenho amigas, que tenho uma família, mas quando eu entro dentro da GPS para dentro, eu sou a líder. E qual o problema do meu liderado ser o meu parceiro também na hora de sair, de conversar? Então, Eu acho que é difícil quando... A gente está falando muito aqui, obviamente, da mulher, dos desafios dentro do ambiente masculino, mas eu acho que no fim do dia a gente muito fala de valorização das pessoas, compreensão das pessoas. Eu ia fazer isso. Sim. Mas as empresas ainda não entenderam o real valor das pessoas. Isso e é o maior como patrimônio tratar de uma e empresa. trabalhar pessoas, né? Eu estava conversando esses dias com uma gerente de recursos humanos do grupo, eu falei, e aí? Eu estava vendo ela sedenta e falou assim, agora eu tô com esse projeto porque eu quero ser RH, recursos humanos, e não RS, né? Recrutamento e seleção. Então é olhar para as pessoas, né, com potencial de desenvolvimento. E aí eu queria ouvir de você, né? Então, eu vim, por exemplo, de um momento em que a logística não tinha gente formada. Em que se não tinha ferramentas, né? Você não tinha sistema, muita coisa era de fora, né? Não tinha muita tecnologia. Então você tinha que formar. Então, assim, colocar as pessoas dentro da sala para tentar discutir os problemas e trazer soluções foi o que eu vivi. Então, o que eu trabalhei? A minha habilidade. Qual é a minha maior habilidade? Comunicação, né? Hoje a gente se colocar no lugar do outro, não, mas trazer a realidade, né? Então eu acho que essas qualidades femininas foi que me fez despontar. Eu fui gerente muito rápido, entendeu? Dentro das empresas pelas quais eu passei. E o Carrefour me despontou. Eu entrei em menos de um ano, eu era gerente. Quando eu sentava numa mesa todos os dias para fazer uma reunião diária, eu era a única mulher. Né? Você descia para discutir com o operador logístico, eu era a única mulher. Então, assim, eu sempre me impus. Por que eu falo assim, você foi autoritária? Não, eu tenho conhecimento. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer como mulher, e eu acho que fica aí dica para qualquer uma, é assim, o teu conhecimento, ele é teu. Você precisa ter orgulho do que você sabe, né? Existem formas de falar com as pessoas, né? E o assunto sempre vai vir em pauta, mas como é que eu abordo em cada um desses fóruns? Então, eu sempre fui uma pessoa indignada, vamos tratar esse problema.
sem olhar a culpa, que a gente falou aqui em alguns momentos, né? Quem é o culpado daqui, dali, etc. Sem olhar culpados. Temos um problema, vamos colocar na sala. A gente discute, por exemplo, problema. Imagina falar de segurança nos anos 2000. Qualquer um subia 2 garfos da empilhadeira até o 4º nível para fazer contagem no porta-pallet. Ainda continua. Então. Não, acho que não. Então, Na nossa Brasil. Então, assim, Não, mas era uma realidade. Vamos pro meu Goiás lá. Vontade de subir num garfo de porta-pallet. Metia uma gaiola, colocava o cinto e agradecia a Deus por aquele dia. NR35 mandou Isso, lembrança. né? Então, assim, mas como é que a gente fala que vai mudar? Porque o cara fala, mama, agora vai demorar, porque agora tem que usar a escada, não sei o quê, acaba a bateria, etc. Mas como é que a gente muda isso? Colocando na sala. Né? Então, assim, eu acho que o que eu fiz muito, e aí eu acho que quando você ganha a equipe, você tira da frente os seus colegas. Porque assim, eu não estou ali para discutir, para competir com eles. Pelo contrário, eu tenho o maior respeito por eles. Né? Então, para mim foi muito importante isso. Eu sempre vim do chão discutir, porque para mim é ali que estava a solução. Senão, não tinha. Então, eu acho que é isso. Verdade, eu entendo que o diferencial competitivo é justamente esse, né? Não é uma competição, é unir forças para se tornar um ambiente mais saudável, né? Eu ouvi expressão que você fala assim, putz, lá atrás eu acho que eu ouvia, com a minha cabeça de hoje eu não concordo, mas eu falo assim, isso aí é um homem de saia. Não esquece, ela te arrebenta. Essa é uma expressão bem comum. Então, era isso, eu ouvia, isso aqui pode pôr ela, que ela arrebenta, pode pôr ela lá, vai fazer o projeto. É um elogio tão grotesco, o cara achava que né? tava me elogiando, mas para aquele ambiente que eu tava, era o all concurso, entendeu? Então, assim, beleza. Ó, sabe o que eu fazia com aquilo? Entrava por aqui, saía dali, eu aproveitava a oportunidade. Eu até tava vendo o caminhãozinho da Geodis lá, ela veio aqui, né? A diretora Lucélia, a diretora Latam. E ela falou uma coisa, né? Falou assim, a logística, o profissional de logística nunca teve tão próximo da necessidade do conhecimento de marketing. Porque é como fazer uma informação chegar nas pessoas e o inverso também, né? Porque sentar na sala, né? Colocar na sala é isso, é se comunicar, entender. Eu acho que é desenvolver senso de valor, né? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, exatamente. Não é quando você fala do regulatório, existe o regulatório, que é a norma, que ela por si só tem um porquê de existir, mas quando a gente faz compreender, e a Aline lá no grupo tem um trabalho muito legal, né, das campanhas, de conscientização, mas não como um fator só de se comunicar, mas de fazer compreender, né, Aline? Exatamente. E, de novo, quando a gente fala de um procedimento, por exemplo, né, para que eu escreva, é muito fácil. Só que eu não conheço o dia a dia. Eu não sei lá, num período X, a produção é muito maior. Eu não sei as variáveis daquela operação. Então, trazer a pessoa, ouvir quem de fato está ali na execução, também é tornar um ambiente muito mais ameno, muito mais competitivo e saudável. Competitivo no sentido positivo, né? Competitivo para o mercado, mas não competitivo ali entre times ou gêneros, por exemplo. Porque quando você fala competitivo, o que eu entendo? Quando você falou de um procedimento, quantas vezes, né? Não precisa, você desenha com o cara, com o operador, ele faz o procedimento do jeito dele. Dia a dia. Depois você só formata. Mas ali o dia a dia, a partir dali, a gente discute onde é que pode ter desvio. Ele mesmo vai apontar que aquilo não faz mais sentido, ou que faz errado, ou que tem uma brecha para fazer errado, né? Então, isso dá o quê? Conhecimento de causa. O cara que mais vai defender a operação tá lá embaixo. É isso aí. O cara que mais vai valorizar para as pessoas, você fala, é o cara mais motivado, é o cara que, você fala muito, plano de carreira sou eu. A empresa tem que ter o plano de carreira dela, mas eu tenho que ter o meu. O que eu almejo? Uma mudança lateral? Ótimo, tá? Excelente, né? A vertical, o que você quer? Quantas pessoas dão downgrade numa carreira porque querem se desafiar em outra coisa? Então, você leva isso para aqui, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, isso é muito importante. Me veio uma coisa aqui. Será que uma das coisas importantes do fato das mulheres estarem tão em ascensão e ganhando tanto espaço e valor dentro do mercado do trabalho, já há muito tempo, mas
A gente vê hoje empresas quase que 80% femininas, né? Braspress, E onde a mulher Não, entra... vai no Grupo Oxo. Grupo Oxo. Nossa, No Grupo tenho Oxo. amigas lá dentro, eu Sim. olho a equipe, eu fico A logística lisonjeada. do Move pão, carga. acho que a logística... Quem que veio aqui da logística do pão, que é o time de mulheres, o Pão de Açúcar ou o Carrefour? Foi o Acho que- Carrefour, acho. Não, acho que eu conheço, ok. Não, na verdade, o Boticário tem um grupo só de Boticário. mulheres. Não, mas a Pão de É. Açúcar tava aqui, ela veio aqui, a gerente, ela falou, meu time é praticamente de mulheres. Mas por essa capacidade de ouvir o ser humano, de olhar para o ser humano, será aí. que esse não é um fator que as empresas muito masculinizadas estavam perdendo a essência, potencial, produtividade, aumento de turnover, por causa de simplesmente ouvir, né? E ser mais sensível ao ser humano, né? Exatamente, é isso aí. Eu concordo. Para mim é isso. Não existe como, pelo menos acho que para a gente, mulher, é intrínseco. Você não vira a chave quando você entra na empresa, é uma outra pessoa. Eu sou a Adriana, mãe, esposa, que anseio, faço 1 milhão de coisas fora e quando eu entro eu sou a mesma pessoa. É isso. E quando tiver errado, eu vou falar, meu, tá errado, põe na mesa, nós vamos resolver. Do mesmo jeito que você faria ali, ó. Como é que a gente faz? Existem formas de fazer. Então, é um pouco isso. Então, acho que eu conquistei ao longo desses anos o meu espaço, porque eu fui protagonista da minha carreira. O que eu quero? Apareceu essa oportunidade. Sim. E aí eu fui cavando, olhando dessa forma, né? E entregando resultado, que ninguém faz nada sem resultado. Vocês querem olhar o cronômetro ali, ó? Partindo desse Nossa. pressuposto, Vocês viram que Estavam ia ser nervosos. assim, ó. Ia ser assim. vamos mais duas para a gente fazer um Você bom libera pra passar um pouquinho, David? resumo. Sim, uns 5 minutinhos a gente uns consegue. 5 minutinhos. Partindo desse pressuposto que vocês falaram agora, eu queria saber a visão das duas, né? Como é que vocês enxergam o futuro das mulheres na logística e qual legado vocês gostariam de deixar para esse mercado que vem em constante transformação? Essas são 2 frases que eu até anotei, né? Porque eu acho que, assim, quando você olhar, você falou, a gente começou aqui falando de carreira, Sim. eu falo para vocês o seguinte, nossa, eu não sei quantas pessoas passaram pela minha vida e quantas pessoas eu passei pela vida delas. Eu tenho diretores executivos de grandes redes de e-commerce que foram meus trainees. E que eu cheguei a ouvir falar, eu não quero trabalhar com você que é eletroeletrônica. A hora que ele ouvir essa história, ele vai saber quem é. Manda um abraço pra ele, Adriana. Manda um abraço. Então, assim, Luiz Fernando Kifuri. Que foi, olha só. que tá hoje, acho que no Magazine. Exatamente. Grande Kifuri. Amo aquele garoto. Kifuri, vem no Amo. podcast, hein, meu amigo? Traz ele, é um menino sensacional. Ele tá no Magalu, né? Tá no Magalu. Magalu. Ele Boa. fazia parte, ele foi meu trainee. Eu era de eletroeletrônico. Eletroeletrônico no varejo, naquela época, não era, né? Todo mundo queria trabalhar no alimentar. Você vai ficar no... mas eu não quero. Não, vamos construir uma coisa diferente aqui, né? Aqui é assim, assado. E eu já estava ali calejada de eletro, bazar, têxtil, né? Eu falei assim, não, a gente tem muito para construir. E ele veio meio que assim... ele estava no projeto, ele tinha que aceitar, ele estava no programa, né? E eu tinha uma observação de um português que era o diretor na minha época. Ele falou assim, tu não sai batendo nesse garoto. Que eu acho que o garoto é bom, mas ensina ele tudo. Eu falei, tá bom. Aí chegou e falou, pô, não queria, porque fulano foi para alimentar, ciclano para perecíveis, não sei o quê. Eu falei, então, mas vamos lá. Catei no braço e fomos. E eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, assim, se aprende, capta o que quer e vai. Ele fez uma carreira excelente no Carrefour. Ele se despontou. E é isso que as pessoas precisam. Ele pegou amor pro eletro. Sim. Depois ele foi, acho que para Philips, e ele está no Magalu, fazendo carreira. Então, assim, foi literalmente o tombo dele dentro do eletro, que abriu um nicho completamente diferente, um amor tremendo pela área de logística, né, abastecimento, e ele está aí. Isso é orgulho. Isso é um eu tenho belo legado. certeza. Né, é um eu legado. encontro com Belo ele legado. em evento, chefe. E assim, é um amigo. Se eu precisar mandar... Isso é importante, né? Então, assim, pontos importantes para a gente, que é mulher, é olhar isso. Entendeu? Porque você cria amizades dentro da verdade. logística. Você tem colegas de trabalho e você tem amigos de trabalho. Então, assim, eu sei que ao longo desses anos deve ter um monte de história, como eu tenho um monte de história. Eu tive 2 chefes, a gente fala muito, mas deixa eu enaltecer. Eu nunca tive uma chefe mulher. Entendeu? E eu tive 2 chefes homens que eu vou falar para você, assim, que se em algum momento eu falei assim, peguei amor para me aprofundar em logística de operação, foi o Gilberto Dantas e o Daniel Melo, né? Então, assim, foram 2 caras em momentos diferentes da minha carreira
que até hoje me chamam de filha. Filha, vai lá que você vai conseguir. Faz isso, não sei o quê. Eu chegava para discutir alguns problemas. Foram caras que souberam me orientar. Entendeu? Então, assim, o que eles tinham de diferente? Um pouco de empatia, um pouco de até humanidade, de tentar trazer diferente. Eram caras abertos para o universo, que tinham começado na logística até bem antes de mim, né? Porque hoje já estão bem mais avançados. Então, assim, hoje são meus colegas, né? Então, a gente se encontra, toma um chopp, toma um café, e é isso. Mas, assim, foram caras que abriram. Então, existiram muitos homens ali, e eu tenho muito orgulho, muitos colegas de trabalho, né? Ao longo desses anos, né? E a lista é grande. Não, mas existiram aqueles que a gente esquece. Isso é um legado interessante importante. você Isso. nunca ter tido uma chefe mulher. Né? Então, Aline, Aline, você? Como você enxerga e qual eu legado você quer deixar para enxergo- gerações futuras? Vamos lá, que o futuro ele está sendo construído agora, né? Então, eu enxergo um futuro bem feminino no mundo da logística Se e Deus da quiser. segurança. Eu quero ser um servo desse mundo maravilhoso, E cheio de olha que eu mulheres. tenho um filho menino, viu? Mas o que eu diria, assim, para que, independente de gênero, né? Que a gente não deixe de se desafiar. E, Mérito, né? Tem que ser por mérito. Isso. E se impulsionar incentivar outras pessoas também. Eu falo que não existe posições que não sejam atingidas por outras pessoas, que não possam ser impulsionadas pela gente. Uma vez que você enfrenta desafio, que você mantém na linha de conhecimento, se desenvolver, você está indo ali no seu crescimento e construindo o teu futuro, construindo o futuro da tua empresa, construindo o futuro dos teus filhos. Então, o legado que eu gostaria de deixar seria talvez esse, assim, de continue impulsionando as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a acreditarem nelas mesmas, porque eu vejo muito assim, principalmente no mundo feminino, né, a equipes e afins, as pessoas se reprimindo, ai, não consigo, não vou, e você vê um potencial gigantesco naquela pessoa que você fala, ei, por favor, vai, que foi o exemplo que ela deu. Então, acho que é isso. Eu queria dar um conselho para as mulheres. Desculpa, Aline, pode falar. Que é isso, hein? Não se limitem, se limitem. Eu acho, assim, sabe, que as mulheres disputam muito entre si. É demais. Eu ia falar isso demais. Elas agora, disputam André. muito entre si. Eu tô falando, impressionante. a gente não tá falando generalizando, Sim. mas é impressionante quando você fala, né, da Thalita, que Sim. puxou você, de como, ao invés de se fortalecerem, vocês disputam. Vocês que eu digo, Sim. mulheres, disputam ao invés de unir forças, né? É uma visão de alguém que enxerga diferente tipo de operações. E eu concordo contigo, número, gênero e grau. E eu, sendo mulher, eu concordo também. viu? Ó, já que vocês Mas- se prepararam, desculpa, Aline, pode falar? Não. Eu só tô preocupado com o tempo limitador que o David deu pra esse não, pode podcast, ir. com duas mulheres, cara, que Pois falam é, que ainda. falam. Nossa, mas é muito O bom, especial hein? das mulheres a gente Muito pode bom. fazer Você agora viu? um episódio de 2 horas. 2 viu, horas. David? Esse mês é de 2 horas. O próximo Já mês que vai vocês se vir. prepararam, eu queria saber aí como que vocês resumem uma palavra, uma frase que significa ser uma mulher na logística. olha, eu diria assim, seja protagonista da sua carreira. Eu gosto dessa frase. Né? Então, assim, o que é ser protagonista da sua carreira? Você é que transforma o seu personagem, né? Porque as oportunidades estão aí. E se às vezes você se cruzar falando com dificuldade, desvia. Então, tem algumas coisas assim, que você precisa, como qualquer protagonismo, mas assim, você tem que entender o que é ser protagonista para você. Protagonista não é o sucesso de você estar numa mídia e enxergar. Pode não ser isso para você, para outras pessoas pode ser. Então, assim, seja protagonista da sua carreira. Aquilo que te completa. Né? Então, assim, quando você faz o seu trabalho e você gosta daquilo, você está sendo protagonista. E aí você está alcançando o que você quer. Né? Quando aquilo não fizer sentido, sai e vai buscar outro. As pessoas precisam começar a escolher algumas coisas para tentar ser mais feliz. Né? Entendeu? Ser mais satisfeita com o que encontra. Então, ser protagonista da carreira não sou eu esperar uma promoção. Né? Sou eu entender o que está faltando para que eu possa alcançar o que eu quero, não o que o cargo exige. Ótimo. Né? Então, eu acho que é um Isso, pouco muito bem. isso. É Né? isso. Então, assim, mudanças laterais são bem- fundamentais. Downgrade, pode ser.
sustentável. E upgrade todo mundo gosta. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, o que é o protagonismo do que, sobre o que eu faço e sobre o que eu quero. Esse é o ponto, né? Sem comparações. Dona Aline. Ela falou tudo. Vamos dizer, eu complementaria só no sentido de, se em algum momento, nesse protagonismo, você entender, enxergar que parece que o caminho não existe, crie seu próprio caminho. É isso aí. Porque muitas vezes a gente se depara com situações de acabou, é o fim da estrada aqui. Mas não, existe um mundo afora, existe uma estrada gigante, mas que muitas vezes a gente vai precisar criar esse caminho para que a gente dê continuidade ali num plano de carreira, num desenvolvimento e num crescimento pessoal, profissional. E é isso. E eu acho que, assim, só complementando, para não ocupar muito O tempo complemento de do vocês. complemento do complemento. Yes, porque, assim, você comentou lá que as mulheres... com mais tempo de logística, vieram de todo tipo de mercado. Todo tipo de formação. Hoje a gente já tem gente entrando já com a formação. Né? Qual é a minha dica para esse pessoal, para esse público mais novo? Faça com leveza, mas faça com seriedade. Porque é assim que as relações vão ser construídas. Porque nesse universo a gente vai lidar com pessoas que estão entrando, passando dos 50 como eu, com pessoas de 30, com pessoas de 25, com pessoas de 60. Esse é o mundo, né, profissional hoje. Então, assim, faça com leveza, mas faça com seriedade o seu trabalho. Né? Então, a gente precisa disso, as pessoas, né, fazer, mas dá para ser mais leve, não precisa ser pesado, transformar as coisas melhores. Muita pressão Isso. também, as pessoas se deixam muito ser pressionadas. Exato. Né? É isso. Entendeu? Poxa, eu tô vendo aqui o feliz, David hein? numa Tempo. movimentação Sim. toda especial O aqui. tempo hoje até ultrapassaram, mas por um bom motivo. Mas, ó, é isso. só uma dica. Não tá aí na pauta, mas olhando mulheres, e eu acho que fica aí. 2 temas que eu acho que são importantes para a logística e eu acho que as mulheres vão tocar na próxima década com muita, acho que, precisão. IA e ESG. Bastante. As empresas que apostarem nisso, elas vão ter toda essa sensibilidade, qualidade, detalhamento, engajamento que as mulheres trazem no dia, que algumas pessoas costumam chamar de paternalismo, né? Muito maternal, mas não é. Esses temas, eles são importantes, né? Muito voltado para a tecnologia, para facilitar o que eu automatizo, o que eu tenho de informação, de dado, como é que eu uso isso a favor e como é que eu inovo o meu negócio. Então, a mulher tem muito isso. Muito mesmo. Então, esse tema, ele não é técnico, ele é muito mais. Então, essas habilidades que a gente tem no dia a dia, que as mulheres têm, né, de redescobrir, vai facilitar muito trazer isso para os negócios. E aí eu acho que a questão do ESG é que não tem por onde. O ESG é uma transformação que a logística está completamente envolvida em todos os pilares que ela atua. Né? Porque a logística, o que as empresas esperam da logística, né? Das áreas de logística que hoje tem muito tática e estratégica? Que eu traga soluções. Né? Então, assim, a logística não é operação, ela é tática e estratégica, né? Ela é operação no Sem resultado. gastar muito, né, Adriana? É verdade. Sem gastar muito. Antes de partir para o nosso final. É isso aí, papo tá bom? Super bacana. Isso não era da fala, hein, cara? O ditado é Tô verdadeiro. tentando me segurar, tô tentando Mas me controlar antes aqui. de partirmos para os finalmente, eu vi que você está movimentando um livro aí, Elas, pelo que eu vi. Pois é, eu queria só aproveitar a oportunidade aqui para te Você presentear. Eu sou coautora de um Você tá livro, brincando. inclusive, que tem Olha tudo a que ver. sensacional. Foi. Parabéns! Em 2020, Isso. no ato da pandemia, através de uma mentoria, fui convidada para ser coautora. Não sabia da presença da Adri, então trouxe David, para ti. Eu sou coautora onde dezenas de mulheres aqui contam histórias incríveis. Foi um projeto lindo que eu fiz com um grupo de mulheres e eu falo exatamente como crescer na carreira enquanto a vida pessoal acontece. Caramba, porque que bom. a gente Muito precisa legal, desse equilíbrio. muito Como legal. eu trouxe Chegou pra aqui toda ti. nervosa. Pô, isso tem que ser divulgado dentro do Lá. grupo GPS, Que né? bacana. Foi, é que já é desde 2020. Eu deixo aqui. eu não assim, estava lá. Não. Pô, Sensacional. eu vou mas é aceitar com o maior Parabéns. prazer. Parabéns. E eu sou Obrigada. suspeita até em falar disso, mas eu tenho aqui uma testemunha que acompanha a gente faz muitos anos, e o André também acompanha alguns eventos. Hoje eu prezo muito nos eventos do painel logístico pelo Brasil inteiro
a questão da mulher na logística, né? No final a gente faz uma brincadeira, sorteia alguns prêmios, e quando mulher é sorteada, eu faço questão do pessoal ficar em pé, aplaudir, porque tem que valorizar a mulher, não só na logística, em casa, em qualquer profissão, qualquer setor. Vocês são fundamentais para a existência do homem, do planeta, de tudo. Vocês trazem a sensibilidade, a beleza, a eficiência. Vocês são seres humanos incríveis. Deus, quando fez o Adão primeiro, ele errou, mas automaticamente corrigiu, trazendo Eva. Não importa o que aconteceu lá, mas corrigiu. E sim, falando sério, sem muita brincadeira, vocês são fundamentais para tudo hoje. Vocês são essenciais para a nossa existência. Na verdade, é um complemento, né, gente? São relações humanas, né? Mas vocês são uns andares bem acima. O cara lá de cima caprichou, o cara sabe né? o que faz. O cara sabe o que faz. Caprichou, né? Passa meu livro pra cá, antes que você não esqueça de me dar. Eu confesso que eu amo quando eu vou na operação. Eu quero o livro. E Muito eu vejo uma operadora de empilhadeira, uma mulher numa ponte rolante. Quero autografar, acabando aqui se fotografar. Eu acho maravilhoso. Uma curiosidade, o índice de acidentes, ele é maior com homens do que com mulheres? Sim. Bem maior, bem maior. Do carro também, né? De carro também. Eu Tá aí a minha esposa que não deixa Eu dirigir, cito aqui a Movicarga, que você deve conhecer bem. 99% da operação pesada de empilhadeira e movimentação são mulheres. Um case de sucesso deles é a Fórmula 1. Quando iniciaram anos atrás na Fórmula 1, que chegou aquele monte de mulher na Fórmula 1 para aumentar aquele monte de coisa, parafernália custa caro, todo mundo torcendo o nariz. Ih, essa mulherada aí. Cara, ano seguinte, quando baixou aquela parafernália, cadê minhas meninas? Se não for minhas meninas, ninguém põe a mão aqui em nada. Pra você ter uma ideia, a Movicarga cresceu absolutamente só com mulher. E aí outras partiram para isso também. E eu queria fazer aqui uma singela homenagem em nome do Painel Logístico, do Podcast Log, em nome do Grupo GPS, representando todos os nossos patrocinadores. Uma singela homenagem, dando parabéns ao mês das mulheres. Ao mês das mulheres. E a vocês, mulheres, estão conosco aqui. Não tem velhinha para pagar, porque não pode pôr fogo no estúdio. A segurança Mas agradece. é singelo, simbólico. E queria também mais um aqui. Essa aqui em homenagem aos 10 anos de Painel Logístico e 1 ano de Podcast Log. Nem a produção sabia, isso aqui foi obra minha, de surpresa. A produção foi surpreendida, hein? E antes de encerrar o programa aqui, queria presentear nossas convidadas. Muito bom. Aqui, mulheres que fazem a logística acontecer. E o meu amigo que agora tá numa vida mais séria. Cara, esse cara mais tá regrada. Mais regrada nada, eu sempre fui, sempre né? Sempre fui regradinho. Verdade, sempre fui bonitinho, regradinho. Mas ele anda... É que eu estou... Adriana... Não, calma aí. O pessoal me liga. O pessoal me liga falando assim, cara, o que tá acontecendo com você? Você está brilhando. Isso aí. Você está amando. Você está apaixonado. Tá numa luminosidade, olha que bonito. Absurda. E eu trouxe isso aqui pra homenagear a sua esposa. Está aqui hoje conosco. Nesse mês das mulheres aqui. Você que vai casar, um homem sério. É isso. Imagina. Parabéns pra você. Merece. E é isso, esse é o Podcast Mãe, Log. obrigado, viu? A senhora é, junto com a Sunamita, a mulher da minha vida, viu? Eu também tenho meus maiores patrimônios, que hoje é minha tia que faz o papel da minha mãe, né? É minha prima, que é minha irmã, a minha irmã e minha esposa. É isso Eu aí. vou fazer a moral com a minha sogra também. São as mulheres hoje que me cercam e é muito bom. É isso aí. O mês das mulheres que seja cheio de conquistas, vitórias, que vocês ocupem mais espaço em todos os segmentos. O lugar da mulher onde ela quiser. É isso aí. Mas eu cozinho bem, viu? Não preciso ir em casa, eu que mando na cozinha lá. Mas parabéns para vocês, isso é uma honra. Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores aqui. O Grupo GPS, Divisão Logística, que é o maior operador logístico, é o operador do maior grupo de multisserviço do Brasil. A W3, 35 anos de inovação e qualidade. A Bertolini, soluções pensadas para a sua operação. A Brix Logics, construindo talentos peça por peça. A ID Logística, soluções logísticas sustentáveis. A Emplaca, especialista em identificação logística. A ExpoMaf, que é a Feira Internacional de Máquinas, Ferramentas e Automação. Aliás, o painel logístico está com uma área, a área ExpoMaf, agora em maio. Estão todos convidados para ir lá, uma área de inovação. A Uma, soluções de automação para a intralogística. E a Biswanger, soluções imobiliárias sob medida. Esse foi mais um Podcast Log, por favor. É isso, obrigado, viu? Eu que A agradeço, vocês. André. Pô, foi muito legal Obrigado. mesmo ouvir essas histórias. Acho que o pessoal
Aprendeu muito com vocês, principalmente as mulheres, mas os homens também. Compre o livro, Será que eu tenho uma mentora agora? Olha só, não perderia essa oportunidade. Não perderia não, viu? Obrigado a você que ficou com a gente até agora. É isso. O Podcast Log, o maior podcast da logística nacional. Tem muito orgulho em ter você aqui com a gente. Indique esse episódio e os outros. Tem vários temas muito legais dentro da sua operação. Compartilhe com o seu time de logística, que muitos seus desafios, às vezes a solução tá aqui em uma conversa bastante informal. Curta, compartilha, comente. E nos ajude nesse projeto lindo desse Podcast Log. E 1 ano de Podcast Log. Um ano, 10 anos de painel logístico. É isso. Obrigado, meninas. Obrigado, parabéns, você, mulheres. Obrigada, mulheres. Obrigada. Prazer ter vocês conosco aqui. Igualmente, muito prazer. No próximo episódio com muito mais homenagem às mulheres esse mês maravilhoso que é de março, mas todo dia é Dia da Mulher, diga-se de passagem. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Até mais.